Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre Cabuloso, já aproveita agora para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que eu vou te contar hoje tem tudo para mudar os rumos da temporada. O que está prestes a ser revelado envolve diretamente a Toca da Raposa, mexe com o planejamento do futebol e, principalmente, pode colocar ainda mais fogo nos bastidores. Então se ajeita na cadeira, porque a notícia de hoje vai te segurar até o último segundo da tela e você não vai querer sair sem saber de cada detalhe. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vem passando por um momento de reconstrução muito forte, todos sabem disso, mas poucas pessoas têm a dimensão real do que acontece diariamente dentro da Toca. São reuniões, decisões estratégicas, contatos com empresários e jogadores espalhados pelo mundo, tudo para garantir que o elenco esteja entre os mais competitivos do futebol brasileiro. Só que existe algo que vem chamando a atenção nos últimos dias, uma movimentação que vai além daquilo que se esperava para esta janela de transferências. Quem acompanha o clube de perto já percebeu que Pedro Lourenço e Leonardo Jardim estão dispostos a dar um passo além, surpreendendo até os mais otimistas. E quando falamos em surpresa, não estamos tratando apenas de reforços comuns, daqueles que chegam para compor elenco. O Cruzeiro hoje mira nomes que realmente podem mudar o patamar do time. Jogadores que carregam nas costas a responsabilidade de decidir partidas grandes e que já têm experiência em seleções nacionais. É por isso que a expectativa aumenta cada dia, e a torcida começa a se perguntar até onde o clube pode chegar nessa temporada. Afinal, os bastidores fervem, e as conversas que acontecem de forma silenciosa entre dirigentes e agentes de atletas podem resultar em anúncios que mexerão profundamente com a paixão azul. Pois chegou o momento de abrir o jogo. Samuel Venâncio trouxe uma atualização que pegou muita gente de surpresa. O jornalista confirmou que o Cruzeiro está de fato interessado em mais um atacante de seleção para reforçar o elenco. E o nome em questão é o jovem equatoriano Kenny Arroyo, atualmente no Besiktas. Um atleta de apenas 22 anos, que já defende a seleção do Equador e que vem chamando atenção no futebol europeu pela velocidade, habilidade e poder de decisão. Samuel não apenas confirmou o interesse, como também deixou claro que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do maior de Minas. Algo que já coloca a Raposa em posição privilegiada nessa negociação. Kenny Arroyo é considerado uma das joias mais promissoras do futebol sul-americano, mesmo atuando na Europa. Seu estilo de jogo é exatamente aquilo que Leonardo Jardim vem pedindo há meses. Um ponta veloz, dribulador, capaz de quebrar linhas defensivas e de decidir partidas tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo do ataque. O treinador já havia comentado internamente que precisava de mais opções para as pontas e a chegada de Sinisterra, da seleção colombiana, foi o primeiro passo. Mas a diretoria entendeu que ainda faltava mais uma peça. Alguém que pudesse dividir as atenções com Matheus Pereira e o próprio Sinisterra, deixando o ataque celeste ainda mais imprevisível. O grande detalhe nessa história é que a negociação com Arroyo não é simples. O Besiktas vê o jogador como um ativo importante, e isso significa que o Cruzeiro precisará fazer um investimento considerável. Porém, Samuel Venâncio destacou que Pedro Lourenço não está disposto a pagar qualquer preço. Existe um limite, uma faixa de valor que o clube entende ser justa, e dentro dessa estratégia o Cruzeiro vai até o fim. A boa notícia é que o próprio atleta demonstra interesse em jogar no Brasil, e isso pode facilitar as conversas, já que o desejo do jogador muitas vezes pesa bastante em negociações desse tipo. A chegada de Arroyo seria uma verdadeira bomba no mercado, principalmente porque poucos esperavam que o Cruzeiro fosse atrás de mais um atacante de peso após a contratação de Sinisterra. Mas a mentalidade dentro da Toca é clara. Se existe oportunidade para elevar ainda mais o nível do elenco, o clube não vai deixar escapar. O pensamento é grande. E Pedro Lourenço tem deixado claro que está disposto a investir pesado para colocar o Cruzeiro de volta no topo, tanto em títulos quanto em projeção internacional. Isso explica porque cada notícia desse tipo repercute tanto entre a torcida, que enxerga um futuro cada vez mais brilhante para o time. Se analisarmos a característica do jogador, é impossível não imaginar o impacto imediato que ele teria no futebol brasileiro. Arroyo é rápido, ousado e não tem medo de partir para cima dos defensores. Esse perfil encaixa perfeitamente na filosofia de Leonardo Jardim, que gosta de um time agressivo, que pressiona alto e que busca atacar com intensidade pelos lados do campo. Não à toa, o treinador fez questão de pedir jogadores de velocidade,
entendendo que isso poderia ser o diferencial contra adversários que costumam se fechar na defesa contra o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro vive um calendário intenso, com jogos decisivos pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Ter um elenco robusto não é apenas luxo, mas necessidade. As lesões fazem parte do futebol, o desgaste físico é enorme e contar com alternativas como Kenny Arroyo pode ser a diferença entre avançar em uma competição e ficar pelo caminho. É essa leitura que vem sendo feita pelo departamento de futebol, que entende que a temporada ainda guarda muitas batalhas pela frente e que o time precisa estar preparado para todas elas. Outro ponto importante é o impacto dessa possível contratação no mercado. Quando o Cruzeiro anuncia nomes de peso, isso não mexe apenas com a torcida, mas também com adversários diretos. Times rivais passam a enxergar a Raposa com ainda mais respeito, entendendo que enfrentar o Cabuloso se tornou uma tarefa muito mais difícil. É o famoso efeito cascata. Um reforço chega, eleva o nível dos treinos, melhora a competitividade interna e faz com que todo o elenco cresça. Essa é a mentalidade que Pedro Lourenço tem implementado desde que assumiu o comando da SAF. Agora imagine o ataque do Cruzeiro com Matheus Pereira articulando. Sinisterra de um lado, Kenny Arroyo do outro e mais um centroavante de referência. Essa combinação coloca o time em um patamar altíssimo dentro do cenário nacional. Os torcedores já começam a sonhar com a possibilidade de grandes vitórias e conquistas. E não é exagero afirmar que essa montagem de elenco tem tudo para devolver ao clube o protagonismo que sempre fez parte da sua história. A Toca da Raposa se transforma em um verdadeiro caldeirão de expectativa, e cada notícia que surge só aumenta a ansiedade por anúncios oficiais. Samuel Venâncio deixou claro que a janela de transferências está chegando ao fim, e isso adiciona ainda mais suspense à história. O prazo final é na próxima terça-feira, o que significa que os próximos dias serão decisivos para definir se Arroyo virá ou não. O torcedor do Cruzeiro já está acostumado com essa adrenalina, acompanhando cada passo das negociações, mas neste caso existe uma confiança maior, justamente porque o interesse do jogador em atuar no Brasil é real e concreto. Isso faz toda a diferença quando se trata de convencer um clube europeu a liberar seu atleta. E o mais interessante é que, mesmo que a negociação não se concretize nesta janela, fica claro que o Cruzeiro está mirando alto. Esse tipo de movimentação demonstra que o clube não pensa pequeno, que existe um projeto sólido em andamento e que a busca é por atletas capazes de fazer história. Esse é um recado não apenas para os torcedores, mas para todo o futebol brasileiro. O Cruzeiro contou ser a protagonista nos bastidores e não aceita mais viver de coadjuvância. Enquanto isso, a torcida já faz a sua parte. As redes sociais estão tomadas por pedidos para que a contratação seja fechada, e isso mostra o quanto o torcedor abraçou a ideia. O Cruzeiro sempre teve a força de sua gente como um diferencial, e ver essa empolgação contagiante só reforça a importância de continuar alimentando essa chama. No Mineirão, a festa já é garantida, e se Arroyo realmente desembarcar em Belo Horizonte, a recepção certamente será digna de uma estrela. É impossível não relacionar esse momento ao passado glorioso do clube, quando grandes nomes chegaram e fizeram história vestindo a camisa celeste. O torcedor mais antigo sabe que o Cruzeiro sempre teve o DNA de apostar em jogadores diferenciados, que mudavam o rumo dos jogos e se tornavam ídolos. Kenny Arroyo pode muito bem ser mais um desses casos, um nome que chega para se tornar referência em uma nova era que está apenas começando. E o que fica claro em toda essa movimentação é que o Cruzeiro não está apenas montando um time, está montando um projeto de poder. Pedro Lourenço e Leonardo Jardim trabalham em sintonia para transformar a Raposa em uma das maiores forças do futebol sul-americano. E cada contratação de impacto é um passo rumo a esse objetivo. Não se trata apenas de resultados imediatos, mas de construir algo duradouro, que devolva ao clube o protagonismo e a grandeza que sempre marcaram sua história. Agora eu quero saber de você, torcedor celeste. O que você acha da possível chegada de Kenny Arroyo ao Cruzeiro, formando um trio explosivo ao lado de Sinisterra e Matheus Pereira? Será que esse ataque pode colocar o Cabuloso em outro nível e trazer os títulos que a torcida tanto espera? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque as próximas horas prometem ser eletrizantes e você não pode ficar de fora de nenhuma atualização.